Muito boa noite, este é o jornal. Manuel Chang é extraditável para os Estados Unidos da América e Moçambique. O Tribunal de Kempton Park decidiu hoje que os dois pedidos de extradição procedem. Agora cabe ao Ministro da Justiça e Serviços Correcionais a decidir para onde o ex-Ministro das Finanças será efetivamente extraditado. Fim da novela das audições ao ex-ministro das Finanças Manuel Chang no Tribunal Sul-Africano de Kempton Park. Esta segunda-feira, o juiz analisou e decidiu sobre os dois pedidos de extradição. O primeiro a ser abordado foi o pedido dos Estados Unidos, sobre o qual faltava apenas decidir. Após quase 2 semanas de análise, o juiz William Scott chegou à conclusão de que Manuel Chang é extraditável para os Estados Unidos. Justificou o seu parecer pelo fato dos crimes de que Chang é acusado pelos americanos terem sido cometidos nos Estados Unidos e, acima de tudo, porque há evidências de que o ex-ministro das Finanças e deputado da Assembleia da República tenha conspirado para a fraude eletrônica e imobiliária e cometido o crime de lavagem de dinheiro. Para o juiz, o pedido dos americanos procede e pode seguir para as mãos do ministro da Justiça. Sem perder tempo, o juiz partiu para a análise do pedido de Moçambique, depois do Ministério Público e a Defesa não terem mostrado objeção para que fosse o mesmo juiz a analisar o pedido de Maputo. Da papelada moçambicana fazem parte um pedido da Procuradoria-Geral da República, que descreve as 7 acusações que pesam sobre Chang. A Procuradoria diz no seu pedido que tem evidências suficientes do envolvimento criminal de Manuel Chang e que o ex-ministro terá recebido 17 milhões de dólares e não 12 milhões, como diz a acusação dos Estados Unidos. Há igualmente um documento segundo o qual a imunidade de Manuel Chang foi suspensa e não quebrada. As autoridades moçambicanas dizem que querem responsabilizar o ex-ministro pelos seus crimes. No fim, William Scott concluiu que a documentação de Maputo também está completa e obedece aos requisitos exigidos nos termos do protocolo de extradição da SADC. Ou seja, Manuel Chang também é extraditável para Maputo. After hearing the evidence and after both counsel and on behalf of the applicant and the respondent were afforded the opportunity to state their cases and after due consideration of the papers and addresses on behalf of both parties, it is ruled in terms of the Extradition Act, Act 67 of 1962 that 1. There is sufficient evidence against the respondent which warrants his prosecution. Assim, o ex-ministro desceu as escadas do Tribunal de Kempton Park pela última vez, aguardando as fases subsequentes do processo. É o fim da jornada aqui no Tribunal de Kempton Park, após mais de 100 dias de detenção de Manuel Chang e várias audições aqui realizadas. A partir deste momento, o processo segue para outras instâncias, em concreto ao Ministério da Justiça. Isso se, dentro do prazo de 15 dias, os advogados não recorrerem dos 2 pareceres tomados pelo juiz. As imagens são de Pedro Amba, António Tiwa, Kempton Park, Johannesburg, STV. A Embaixada de Moçambique está conformada com os parceiros do Tribunal de Kempton Park sobre o processo de extradição em curso contra Manuel Chang. Os serviços diplomáticos nacionais consideram que resta apenas aguardar pela decisão que será tomada pelo ministro Michael Machuta. Para nós, o Tribunal trabalhou e os advogados também, nós também, todos, a imprensa, o Alto Comissariado, acompanhamos o Tribunal e a conclusão que o Tribunal chegou, nós o que temos que fazer é nos conformar e agora, vamos esperar a decisão de facto do Ministério da Justiça, onde serão remetidos os 2 pedidos já julgados aqui, segundo um inquérito judiciário que nós acompanhamos. E o melhor é aquilo que o próprio juiz disse, que tanto o pedido de Moçambique como da América, os 2 são procedentes. Então a decisão final, de facto, conforme a lei sul-africana, que nós também colaboramos,
vai depender do Ministro da Justiça. E aguardemos. O constitucionalista e professor de Direito Internacional comparado, André Thomas Hausen, estranha a decisão de Manuel Chang de arrastar o processo de extradição ao invés de colaborar com a justiça norte-americana. O académico alerta que, se a defesa usar todas as possibilidades de recurso, o caso pode levar mais de um ano para ser encerrado. Existe um caso semelhante, não é precedente, mas é semelhante. Conhecedor do direito internacional, constitucionalista e com passagens por Moçambique, André Thomas Hausen fez uma radiografia sobre o processo de extradição em curso na África do Sul contra o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. O académico começa por estranhar a estratégia de Chang e sua defesa de arrastar o processo com intermináveis pedidos. Eu achei estranho. Pessoalmente, com a minha experiência neste tipo de situações, a coisa mais sensata a fazer para uma pessoa que se encontra nessa dificuldade é de tentar fazer um compromisso, um entendimento com a parte que está a procurar a extradição, que seria nesta instância a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI. E dizer, bom, vocês, o que é que querem de mim? E como é que podemos possivelmente colaborar e fazer um acordo. E claro que os Estados Unidos não estão à procura de castigar um indivíduo moçambicano, um ex-ministro. Estão à procura de descobrir onde é que ficou esse montante voluminoso de dinheiro. E o académico alerta, se os advogados usarem todas as possibilidades de recurso nas próximas fases do processo, o caso pode levar mais de um ano para ser encerrado. Normalmente, obter uma decisão do Tribunal da Relação, do Supremo Tribunal, demora pelo menos 6 meses. Conseguir uma decisão depois de revisão dessa decisão do Tribunal Supremo, ao nível do Tribunal Constitucional, pode demorar um ano. Portanto, existe a hipótese deste caso se alastrar muito. E isto levanta também um aspecto dos direitos fundamentais à saúde e ao bem-estar do erguido Chang. Sobre o protocolo de extradição da SADC, sobre o qual está baseado o pedido de Moçambique, o constitucionalista lembra que para a África do Sul ainda não está oficialmente em vigor. A Secretaria do SADC ainda não confirmou que terá entrado em vigor. E assim estamos realmente num caso único, como aqui alguns juristas, colegas aqui da praça têm dito, é um caso um bocado único em que temos uma vontade dos países SADC, da África do Sul, Moçambique e os outros, de ficarem vinculados pelo protocolo de extradição, mas formalmente esse protocolo não entrou em vigor. Pelo menos isso pela interpretação aqui do Ministério da Justiça. Também se poderá dizer que essa última confirmação da Secretaria-Geral do SADC é um formalismo. Esta segunda-feira, Manuel Chang completou 101 dias desde a sua detenção no aeroporto internacional Oliver Tambo em Johannesburg, a pedido da Justiça norte-americana. Vamos olhar para outras notícias. Arrancou hoje a escala nacional a campanha de educação cívica para o recenseamento eleitoral. Na cidade de Maputo, a Comissão Provincial de Eleições quer completar o número de eleitores não inscritos no ano passado. Aqui, a Comissão de Eleições devia ter recenseado 796.965 potenciais eleitores no ano passado, mas apenas 615.537 foram inscritos e as autoridades avançam que o desafio passa por completar este número, ressaltando que os cartões do ano passado ainda são válidos. Já em Inhambane, o governador pediu à população para denunciar todos os atos que atentam contra o decurso do processo. Em Manica, o STAI diz que os agentes de educação cívica irão recorrer a tratores e canoas para chegar às zonas onde as populações ficaram sitiadas devido às inundações. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, diz haver condições para o arranque do recenseamento eleitoral a 15 de abril nas zonas devastadas pelo ciclone Idai e na província de Cabo Delgado, onde tem-se registrado ataques de insurgentes.
São 45 dias a contar a partir de 15 de abril corrente para recensear 13 milhões de potenciais eleitores no país e no estrangeiro. Este processo vai arrancar numa altura em que o país ainda se ressente do impacto do ciclone Idai. Aquele órgão de gestão eleitoral diz já estar no terreno, sendo que o objetivo é o de recensear até ao último cidadão com idade eleitoral. Entendendo nós que muitas das populações estão deslocadas dos seus locais, então, mas estudos estão a ser feitos e em termos de materiais para o recenseamento estamos totalmente prontos, os materiais estão disponíveis, já foram enviados para as províncias, portanto, da nossa parte a prontidão é total, o que vai nos criar alguns constrangimentos de facto, serão algumas zonas de difícil acesso. Para a província de Cabo Delgado, onde há distritos em que algumas populações estão dispersas devido à ação de insurgentes, Abdul Karim diz haver garantias de proteção do pessoal pelas forças de defesa e segurança. Sabemos que os malfeitores não têm, portanto, nenhum território ocupado, portanto, eles quando vêm atacam e fogem. E nós temos as forças de defesa e segurança que vão acompanhar brigada a brigada e vamos fazer de tudo para recensear os nossos concidadãos naquela província também. Quanto à proposta da RENAMO de adiar o recenseamento eleitoral por mais 45 dias, o presidente da CNE entende ser uma opinião daquele partido. Entretanto, avançou que o seu organismo irá obedecer o decreto do Conselho de Ministros que determina o arranque do processo para 15 de abril. O número de casos de cólera continua a subir na província de Sofala. Até às 7 horas de hoje tinham sido registados 3.577 casos desde o passado dia 27 de março, sem óbitos. As autoridades desdobram-se no processo de vacinação contra a doença para evitar males maiores. Nos últimos 12 dias, um total de 3.577 casos de cólera foram registrados na província de Sofala. Destes casos, 6 pessoas perderam a vida e 94 doentes estão atualmente internados nos centros de tratamento de cólera nas cidades da Beira e distritos de Buzi, Nhamatanda e Tondo. E estes óbitos que nós registramos estavam relacionados com doentes que chegaram ao hospital num estado de perda de líquidos muito grave. Daí que voltamos mais uma vez a apelar à população, a todos, para que o mínimo sinal de diarreia, o mínimo sinal de vômito, rapidamente dirijam-se à unidade sanitária mais próxima para receber o tratamento. Porque se a pessoa chega cedo, é fácil tratar e é fácil curar, como mostram os números que nós apresentamos anteriormente. Em relação à vacinação contra a cólera, que iniciou há 5 dias, a cobertura é de 84% em toda a província. Significa que mais de 680 mil pessoas receberam a vacina contra a cólera na província de Sofala. Amanhã é o último dia da vacinação, então aí o nosso apelo para que as pessoas possam, de fato, os que ainda não receberam a vacina, apelamos para que se façam presente nos postos de vacinação para receber a vacina contra a cólera. Uma vez que a vacina contra a cólera é uma complementariedade para o controlo da transmissão da cólera. Quanto à malária, de acordo com o CNISA, Sofala tem cumulativamente 7.124 casos. É importante também dizer que continuamos ainda com um grande trabalho ao nível da prevenção e da promoção de saúde, educando as populações sobre as medidas de higiene, quer individual, quer coletiva, sobre a limpeza do meio ambiente onde estão a viver, para eliminar todos os focos possíveis de doenças que daí possam surgir. Outro aspecto importante é que o setor está neste momento a distribuir redes mosquiteiras em todos os distritos críticos. Neste momento falo, nomeadamente da Beira, Nhamatanda, Dondo e Buzi. Falando no Dondo, várias famílias continuam sitiadas devido ao ciclone Idai. O povoado de Nhamaconguir, do distrito de Dondo, é onde se continua inundado desde o passado dia 15 de março.
Os residentes procuraram no povoado pontos altos para se refugiarem, mas mesmo assim, para ir de um lado para o outro ou visitar um vizinho, tem de passar pela água. O Sr. Zé Augusto conta que recorreu a esta canoa para salvar os seus 9 filhos e 2 esposas das cheias. Agora improvisou esta cabana para viver com a sua família enquanto a água não desaparece. Com sorte eu tinha essa canoa. Levei todas as crianças a atravessar pouco em pouco até na Mulmuxeia. Até hoje estou ainda na Mulmuxeia, tudo as casas patifadas. Procuramos um pouco de mexeu, procuramos um pouco de capi, fazemos a nossa paiota de viver hoje, mas não é paiota de nada, é patifada e pessoa para sol. Perdeu tudo, até porque as suas machambas continuam alagadas. A minha machamba é esse, todo está cheio de água até hoje, nunca acabou a água. Perdi arroz, está na água até hoje, até aí já não se pode chegar pessoa, porque a água é muito. Desde o dia 14 de março que não tem o que comer. Para não morrer à fome, recorre a milho que estava debaixo da água e, apesar de estar estragado e o outro a germinar, usa para preparar a comida. Vamos levar a coisa, aquele germinado, pirar aquele germinado, depois para fazer viver só a coisa germinada, até que depois de alguns dias, se fosse não sendo recebido com o governo, poderia ter uma doença grave nas zonas. José Domingos também conseguiu nesta zona um espaço seco para improvisar esta cabana para acomodar a sua família. Ao sol tem o milho que tirou das machambas inundadas. Está estragado, mas como não há comida, tenta aproveitar o mesmo para matar a fome. Posso ter problema de saúde porque estou a comer milho germinado. Não é tempo também de pôr segunda época, ainda não chegou. Sim. Então como é que vão fazer nos próximos dias? Próximo dia, depois de essa água acabar nessas machambas, estamos para pôr segunda época. Mas não é agora para nós comer segunda época. Sim, até junho, julho, já esses meses, até lá, não temos como de comer. Aqui não há meios para tratar a água. Os aldeões consomem-na, tal como a encontram nestes pequenos poços. Cada vez que ouvem um rugir de um helicóptero, fazem este gesto para pedir ajuda. Foi assim que no domingo chegou pela primeira vez ajuda alimentar via aérea. Esta segunda-feira, mais produtos foram levados para esta povoação. Entretanto, há 2 dias a população aqui vem para receber, mas sem sucesso. Assim estamos a esperar o ordem de já acabamos de deixar esse produto para as pessoas. Mas espera de ordem de quem? É a ordem própria que está a trazer com aeroportos, NGC. O líder comunitário está ciente de que as pessoas estão a alimentar-se de milho estragado, mas sem a tal ordem não pode entregar a comida. Está a fazer a tentativa, né? Não tem de comer nada. Sim. Desde ontem você já recebeu comida? Sim, até hoje. Sempre está a trazer comida, NGC. Os residentes deste povoado não recebem assistência médica há 26 dias. Albino James é socorrista da povoação, mas não tem medicamentos. Está desesperado porque há muita gente doente. Está de febre, está mal, está corpo quente. Ela tem bem dor nas articulações e está aí com ela. Como estamos a ver, só que não temos como para ajudar a ela, nem tem medicamentos, não temos. Nem tem como fazer teste? Não tem como fazer teste e nem temos aqueles comprimidos da malária, também não tem, e não temos como. Como é que vai fazer? O que vai fazer com ela? Não vou fazer nada, só não tenho nada. Não tenho nada, estou vazio. Nem primeiro um comprimido para paracetamol não tem. De Canoa diz que percorre o povoado para atender o chamamento dos doentes, mas só se limita a palpá-los, porque não tem como testá-los ou medicá-los. Perdeu-se e molhou-se muita coisa, porque aquela casa foi patifada com essa chuva, então passou a se molhar e muitos medicamentos também. Ao todo, vivem neste povoado mais de 2.000 pessoas. Algumas famílias que estavam albergadas nos centros de acomodação devido ao ciclone Idai já começam a abandonar os centros para as suas zonas de origem. São, no total, 111 centros de acomodação existentes na província de Sofala, dos quais 23 estão na cidade da Beira. Ao todo, cerca de 122.000 pessoas vivem nesses centros. Aos poucos, a vida vai seguindo o seu curso normal e os centros vão sendo desativados na medida em que as condições das residências vão melhorando. Algumas famílias
receberam kits básicos antes da mudança. Sim, estão, é verdade. Ontem já começamos a trabalhar na escola Eduardo Mondlane. Algumas famílias já receberam seus kits, já saíram, mas algumas pessoas vão manter. Então, para as pessoas que vão manter, nós vamos continuar com a nossa assistência em termos de alimentação. Existem alguns produtos para continuar com o processo. No centro de acomodação da escola secundária Eduardo Mondlane, localizado no bairro da Ponta Geia, na Beira, onde a desativação também começou, há um descontentamento por parte dos acomodados. Dizem que não têm para onde ir, porque no bairro da Praia Nova, onde muitos viviam, as condições são precárias. Desde o dia 14 estamos aqui acumulados aqui, com toda essa população, mas nós não temos sítio seguro onde nós podemos ir agora e estamos desesperados. Houve uma agitação ontem. A Cruz Vermelha, quando estava a dar o kit de 2 mantas, 2 esteiras, mais 2 panelas, disseram que as pessoas podiam se retirar assim. E a população está reclamando porque nem tem nada de comer para irem para lá e não tem nada de fazer. E outras pessoas estavam a ficar perto da praia. As casas já foram evacuadas, nem sítio de deixar, pelo menos as tendas para ficarem, não tem. Outros estão a sair aqui que foi dado tenda, estão acabar de sair de lona, então foi dado lona, estão a sair para as casas dele. Então nós não temos sítio de ir, porque de onde nós estávamos a ficar é perto de maré. Eu não tenho sítio de ficar. Há muito tempo ficava lá ao lado da praia. Agora a maré quando enche vai nas casas. Agora já não tem sítio para pôr porque esses tendas. Espera para ser dado treino. Pelo menos eles procuraram o governo, procuraram dizer vão ficar num lugar, sítio, nós vamos. Estas outras vítimas são de opinião que o governo provincial deve atribuir novos espaços para que recomecem a vida. Para um treino para nós sair daqui, assim sem treino nós vamos ficar onde, nem me dá alguma coisa, vou pôr aonde. E eu estou à espera deles nos dar um espaço para nós poder ficar. E um espaço onde? Mesmo nesse Senodondo, Nhamisua, mesmo Nhamatanda, qualquer sítio que seja, tem um terreno para nós estar seguro, porque aqui nós não estamos seguros. Em qualquer momento vamos correr risco de perder crianças por causa de cheia. Mesmo sobre a acomodação das vítimas do ciclone Idai, alguns grupos entram em divergência e pedem regressar aos seus locais de origem. As vítimas do ciclone Idai que foram afetadas por este fenômeno natural na cidade da Beira e as de inundações no distrito do Buza, em Sofala, estão desavindas. Os afetados dos 2 desastres naturais que estão acomodados no mesmo centro, o centro de acomodação do IFAPA, não querem partilhar o mesmo espaço. Os de Buzi não estão a querer nós belenços daqui de Ndunda. Estão a dizer que vão nas vossas casas porque vocês vivem perto. É tempo de machambes, por batata doce. Muita coisa para apoio, mas estamos parados, estamos a precisar de apoio. Para eles, a solução passa por cada afetado retornar imediatamente às suas zonas de origem com apoio básico do governo para retomarem suas vidas normalmente. Se puder, nos devolve na nossa casa. Apenas não tem nada, só ficou a terra, mas pelo menos eu vou morrer lá. Tem mais vantagem do que eu estar aqui. Ajudar nós para ir para casa, não ficar aqui todo mundo para andar discutindo. O que eu queria, governo, lá em Buzi, não é todo Buzi que é rio. Há sítio que está em cima. É melhor recolher esse de Buzi e deixar em cima aquela parte. Nós daqui nos recolher estarmos em cima. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidade disse que está a par das necessidades das vítimas que pretenderem regressar às suas zonas de origem e que estão em curso medidas visando satisfazer este desejo, que poderá iniciar ainda esta semana. Dizer que está a decorrer neste momento a demarcação de talhões que é para estas famílias serem alojadas em locais seguros. Aquelas que tiveram as casas totalmente destruídas serão reassentadas e vão receber um kit de assistência e também tendas para estarem lá alojadas e retomarem a sua vida normal. Aquelas que tiveram as casas parcialmente destruídas vão receber um kit de abrigo
e também um kit de assistência, em princípio, para 15 dias. Para minimizar o conflito entre os afetados do Buzi e Beira, decorrem trabalhos de sensibilização. Milhares de pessoas correm risco de fome nos próximos dias na zona centro do país devido à perda de 711 mil hectares de culturas diversas, com destaque para o milho e feijões, que foram totalmente perdidas. No início do ano em curso, a província de Sofala sofreu os efeitos da depressão tropical Desmond, que inundou vários distritos, incluindo Machambas. Em março, veio o ciclone Idai, que provocou inundações que destruíram e mataram na região centro do país. O setor da agricultura ficou afetado com estes eventos extremos da natureza. São, neste momento, 103.285 produtores que perderam as suas culturas. Para culturas como milho e feijões, nestas culturas, nas áreas inundadas, nós, na prática, damos como perdidas, por causa do tempo em que as culturas têm estado inundadas e que entram já em declínio a sua produção. Aquilo que nós estamos a fazer para a recuperação, primeiro nós tivemos que esperar que as águas... O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar avança que está a desenhar um plano para ter a ideia real do que o Idai causou ao setor agrário e pecuário. E nessas áreas temos que incluir a questão também dos animais, portanto, muitos animais ficaram em zonas inundadas e há a possibilidade de eclosão de doenças, portanto há uma campanha de vacinação, assistência médica aos animais. Há a questão também das infraestruturas hidráulicas, sistemas de irrigação, diques por aí, que nós também temos que avaliar o nível de danos ou não, que é para podermos já desenhar um plano muito mais concreto para o programa de recuperação e reconstrução. E aí nós estamos a pensar para além do curto prazo, também já no médio e longo prazo, porque sendo o setor que é importante capacitar os produtores para o início da campanha 2019-2020. O setor da agricultura tem ainda a esperança de reaproveitar a umidade existente para relançar a produção para a segunda época da presente campanha agrícola. O Conselho Autárquico da Beira distancia-se dos desvios de apoios para as vítimas do ciclone Idai, protagonizados pelos seus colaboradores. Neste domingo, um grupo de parlamentares da Assembleia da República, composto por deputados da Frelimo, Renamo e MDM, anunciaram na Beira que 3 colaboradores do Conselho Autárquico estão detidos nas celas da cadeia central, acusados de desvios de bens alimentares destinados às vítimas do ciclone Idai. O Conselho Autárquico da Beira, através de seu vereador institucional, disse que está a par das detenções e que, pelos dados que colheu, a prisão dos seus colaboradores faz sentido. Duplo erro. Primeiro, envolveu-se na distribuição de produtos, que não é a regra que nós ditamos. Segundo, levou os produtos para casa. Portanto, aí está fundamentada, portanto, a lesão do processo por parte do secretário de unidade. Com vista a evitar situações semelhantes no futuro, o Conselho Autárquico da Beira defende que nos próximos dias o processo de distribuição de apoios deve ser de casa em casa. Porque isso de aglomerar as pessoas, o mais forte é que toma conta dos donativos. O nosso chefe de quarteirão, secretário de unidade, secretário do bairro, apenas vão conduzir essas entidades distribuidoras de donativos ao respectivo quarteirão. O Governo criou uma comissão para acompanhar as ações de distribuição de alimentos às vítimas do ciclone Idai e das inundações nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete. A comissão, que já está na cidade da Beira, é chefiada pelo Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar e integra os vice-ministros dos Transportes, Trabalho e da Administração Estatal e ainda das Obras Públicas. Um centro de saúde ficou destruído na noite do ciclone, mas mesmo assim atende-se pacientes e até assistiu-se um parto. Uma história que comoveu a Federação Moçambicana de Empreiteiros, que se predispôs a reabilitar a unidade sanitária.
O Centro de Saúde de Marucanha fica numa zona de expansão bem distante do centro da cidade da Beira. Na noite do ciclone Idai, o teto desabou, parte significativa dos medicamentos e instrumentos de trabalho ficaram molhados. Mas, mesmo assim, o pessoal de saúde continua a cuidar dos pacientes nestas condições. Naquela noite mesmo tinha que tirar alguns medicamentos de primeiros socorros. Acabamos por procurar nessa casa de banho para atender aqueles doentes que apareciam com diarreia, com febre e crianças. A unidade sanitária mais próxima, para além desta destruída, fica a cerca de 5 quilômetros. Uma distância não fácil de percorrer, sobretudo com a falta do transporte semicoletivo de passageiros. Sem a entrega deste pessoal de saúde, a vida seria complicada para a população local e, no meio a tanto drama, uma história que mostra que, de facto, o maior valor é a vida. Apesar da destruição, a maternidade continua a funcionar, não no seu espaço habitual, mas sim neste lugar que normalmente alberga as parturientes depois de saírem da sala de parto. Só que, por enquanto, é aqui onde se assiste o parto. E esta é mais uma criança, é mais uma vida, é mais um bebê que assistiu-se o parto durante a madrugada neste local. E mesmo nestas condições. A bebê nasceu de um parto normal, com 3 quilos e está saudável. Tive senti dor, pois à noite, saí de casa para aqui quase 4h10. Cheguei aqui, deu parto 4h10, mas não trazer. Me deram a cama para dormir até essa manhã. Ainda não tem nome e certamente que não faltariam sugestões interessantes se fosse pedida opinião aos telespectadores. São histórias como estas que comoveram pessoas individuais e até mesmo instituições. No caso concreto, a Federação Moçambicana de Empreiteiros predispôs-se a fazer a reabilitação total desta unidade sanitária. É um trabalho que praticamente já começou com a mobilização do material que será usado para o efeito. Acompanhamos a chegada do primeiro caminhão com a estrutura metálica que será usada no teto. As chapas de zinco são produzidas neste estaleiro do Sr. Sousa, o empreiteiro confiado à missão de reconstruir o Centro de Saúde de Marucanha. Em resposta ao que aconteceu na Beira, o nosso presidente, o Sr. Pereira, portanto, teve uma viagem à Beira, incentivou as pessoas e mesmo ele com investimento próprio predispôs-se a fazer uma reabilitação urgente a um centro de saúde que estava completamente danificado e enquanto isso nós estamos a fazer um levantamento como federação a todos os danos, a situações que ainda carecem de levantamento. Ainda em Marucanha, um grupo de voluntários alemães está a montar um sistema para a purificação da água a ser usada na unidade sanitária. O presidente da Associação dos Municípios de Moçambique encoraja aos edis e aos municípios afetados pelas cheias e pelo ciclone na região centro do país a continuarem firmes na reconstrução daquilo que foi destruído, apesar das dificuldades financeiras. O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, Calixto Coça, esteve ao longo da semana finda a visitar municípios da região centro do país que foram afetados pelo ciclone e cheias, com o objetivo de se inteirar do volume de danos que foram causados. E infelizmente temos mortes a lamentar, mas vai a nossa solidariedade, vai o nosso afeto, vai a nossa simpatia, mas acima de tudo o encorajamento para que os colegas continuem a trabalhar. Sabe-se que os afetados não esperaram por apoios para recomeçarem as suas vidas. Calixto Coça parabenizou esta atitude. Não podemos ficar parados. O país é nosso, nós precisamos de nos erguer desta calamidade e continuamos a andar. Isso é que está a acontecer. A Associação dos Municípios já está em contactos com os seus parceiros internacionais no sentido de mobilizar apoios face aos equipamentos de infraestrutura destruídas pelo ciclone na região do país. Temos alguns parceiros também que trabalham connosco, alguns já estão no terreno a fazer o levantamento e nós, como andamos, também estamos a receber informação e fizemos durante esta digressão algum levantamento que é para lançarmos também grito de socorro. Maria Pinto de Sá é uma escritora que perdeu mais de 4.000 livros na cidade da Beira devido à passagem do Idai. O
acervo de livros desta escritora foi quase perdido na tempestade provocada pelo ciclone Idai. Mais de 4.000 obras foram literalmente por água abaixo. Estes livros são a história de uma vida, não é? Uma pessoa ao longo de uma vida, desde miúda, vai comprando livros, vai lendo, vai colecionando e dói. É muito triste ver o estado em que eles ficam, muitos deles sem qualquer recuperação possível. O ciclone foi de 14 para 15, naquele momento e naqueles dias às escuras durante 10 dias continuou a chover, portanto não houve qualquer hipótese de nos metermos aqui à chuva, pingava aqui dentro, não é? Maria Pinto de Sá conta que o acervo era composto por 12.000 livros que ficavam em uma biblioteca de sua casa, que está parcialmente destruída. Os livros que vai recuperando, vai guardando em lugares que vai encontrando em casa. A escritora diz ainda que por pouco as obras de arte não foram destruídas. Maria Pinto de Sá diz que um dia, quem sabe, vai recuperar tudo, mas o que mais sente são as vidas perdidas. Sabe que eu às vezes até me sinto mal estar a falar nisto, porque me lembro o que é isto perante a tragédia que foi para as pessoas, para a população, para as pessoas que perderam os filhos, que perderam os familiares, que perderam a própria vida. Portanto, isto é uma coisa que, pronto, se mesmo que não tenha recuperação, que não possa tornar a ter esta biblioteca, mas o que é isso perante a vida, perante uma vida, não é? Portanto, isso para mim é que foi o mais doloroso. O acervo era composto por livros de escritores famosos, nacionais e internacionais, poesia, romance, histórias de teatro, contos, ciências, psicologia, filosofia, dicionários e enciclopédias compunham o acervo. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. O governo pretende disponibilizar um subsídio para crianças em situação de vulnerabilidade ou subnutrição em todo o país. O projeto, que teve a fase piloto em Nampula, poderá abranger 52.000 crianças a partir de 2020. Trata-se de uma iniciativa governamental que tem em vista melhorar a condição das crianças em situação de vulnerabilidade e com subnutrição. O projeto está em implementação em 4 distritos da província de Nampula e prevê um subsídio às mais carenciadas que varia entre 650 a 1.500 meticais. Nos próximos 3 meses será feita a avaliação do impacto do programa para permitir que seja a nível nacional. Neste momento estamos a trabalhar com uma amostragem de 25% de mulheres grávidas e estamos a trabalhar com 25% de crianças em situação de desnutrição crônica. Depois da avaliação desta fase piloto é que nós vamos alastrar para cerca de 52.000 crianças a nível do nosso país. Para se ter acesso ao subsídio, as unidades sanitárias serão responsáveis em fazer a classificação. Numa realidade em que uma mulher grávida aparece em situação de vulnerabilidade, é elegível a se beneficiar do subsídio. Estamos a trabalhar na prevenção para não termos crianças com desnutrição crônica no sentido dos 0 aos 12 anos, que é a fase mais crítica da criança, resolvermos e reduzir os índices da desnutrição crônica. O projeto faz parte do programa Subsídio Social Básico da Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 2016-2024 e tem como objetivo reduzir
reduzir a vulnerabilidade da criança, promover o seu desenvolvimento através da melhoria da saúde e dieta alimentar e acesso aos serviços sociais básicos e proteção. Moçambique continua com taxa de desnutrição entre as mais elevadas do mundo, afetando cerca de 43% das crianças menores de 5 anos de idade. O roubo de medicamentos nas unidades sanitárias está a provocar uma ruptura de estoque de fármacos do Sistema Nacional de Saúde em Cabo Delgado. A informação foi avançada pelo médico-chefe provincial. A maior parte dos medicamentos vendidos no mercado informal em Cabo Delgado são roubados das unidades sanitárias públicas, onde nos últimos tempos tem registrado a ruptura de estoques de fármacos, obrigando os pacientes a encontrar alternativas para a cura das doenças diagnosticadas. O fato foi confirmado pelo médico-chefe provincial durante o lançamento da campanha de combate à venda ilegal de medicamentos. São vezes e vezes que vamos à unidade sanitária, não encontramos o medicamento para a doença de que fomos diagnosticados. E quando olhamos para o sistema de gestão dos medicamentos, não se justifica que naquele momento haja ruptura, porque a provisão foi suficiente. E a causa tem sido exatamente os desvios. Na maior parte dos casos, os medicamentos são desviados por farmacêuticos e alguns dos quais já foram detidos e processados criminalmente, segundo confirmou o procurador-chefe provincial de Cabo Delgado, que também está preocupado com o problema considerado crônico no Sistema Nacional de Saúde. Para pôr cobro a este crime, foram instaurados no ano de 2018 em toda a província 8 processos de crime, dos quais 6 remetidos ao tribunal para julgamento. 11 arguidos foram acusados pelos crimes de peculato, exercício ilegal de profissão titulada, crimes contra a saúde pública e 2 encontram-se ainda na fase de instrução preparatória. Em conexão com estes crimes, 5 indivíduos foram presos, dentre os quais, infelizmente, 2 farmacêuticos. A campanha de combate e venda ilegal de medicamentos vai decorrer durante um mês em todos os distritos da província de Cabo Delgado, onde a saúde vai sensibilizar a população a não comprar fármacos em locais não autorizados através de palestras, teatro e música. Agora veja em reportagem que pontos é que estão de facto em debate na proposta de revisão da Lei de Trabalho que está a dividir o governo e o setor privado. A proposta de Lei de Trabalho, depositada pelo Governo na Assembleia da República em março último, tende a proteger cada vez mais os trabalhadores menos qualificados de possíveis rescisões contratuais da iniciativa das empresas. Na lei em vigor, prevê-se que a rescisão do contrato de trabalho confere ao trabalhador o direito à indemnização equivalente a 20 dias de salário por cada ano de serviço. Entretanto, a proposta de lei de trabalho estabelece que a rescisão do contrato de trabalho confere ao trabalhador o direito à indemnização de 30 dias de salário por cada ano de serviço, se o salário base do trabalhador, incluindo o bônus de antiguidade, corresponder ao valor compreendido entre 1 a 8 salários mínimos do setor da atividade. Para este grupo de trabalhadores, as empresas ficam com um encargo de mais 10 dias de salários por ano, caso pretendam rescindir contratos. Ora, enquanto a lei de trabalho em vigor prevê uma indemnização de 20 salários mínimos para todos os níveis de colaboradores das empresas, a proposta de revisão estabelece escalões de indemnizações. Assim, um trabalhador que recebe de acima de 8 a 18 salários mínimos deverá receber uma indemnização de 15 dias de salários por cada ano de trabalho, enquanto o trabalhador que ofere acima de 18 salários mínimos deverá ser indemnizado por 5 dias de salários por cada ano de serviço. No que se refere à licença de maternidade e paternidade, a proposta de lei de trabalho prevê aumentar de 60 para 90 dias para as mulheres e de 1 para 7 dias para os homens, respectivamente. Atualmente, as pequenas e médias empresas podem livremente celebrar contratos a prazo certo nos primeiros 10 anos da sua atividade
e a proposta reduz esta prerrogativa das pequenas e médias empresas para 8 anos de atividade. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos Central Sindical dá-se como satisfeita pelas reformas previstas na revisão da Lei de Trabalho. Melhorou significativamente. É verdade que nem todos os aspectos que nós queríamos que fossem revistos foram revistos da maneira que nós queríamos. Na lei atual de trabalho, a empresa tem cotas para admissão de trabalhadores estrangeiros. Entretanto, o que nós sentimos é que, uma vez admitidos estes trabalhadores, eles não têm a responsabilidade de passar o seu conhecimento aos trabalhadores moçambicanos, o que cria uma situação em que eternamente estamos dependentes desta força de trabalho. Então, na nova lei já vem, primeiro, regulado o número de renovações que os trabalhadores podem ter e, por outro lado, a obrigatoriedade de formação da força de trabalho moçambicana. Por seu turno, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, considera que a proposta depositada na Assembleia da República não favorece a melhoria do ambiente de negócios. Temos na atual lei as PMEs com uma prerrogativa da contratação a prazo certo para os primeiros 10 anos de atividade. Ora, a proposta depositada em sede da Assembleia da República mina esse esforço, o que tende a querer reduzir. Ora, isto está, sem dúvida alguma, a colocar um empecilho ao ambiente de negócio. E pode ser uma lei, como disse antes, bomba-relógio, para o que se pretende, o que se viveu quanto à lei, do ponto de vista de paz social em Moçambique. A crítica de Agostinho Vuma estende-se na forma como a proposta da Lei de Trabalho trata o trabalhador estrangeiro num contexto em que há multinacionais ligadas ao setor de petróleo e gás a investir no país. Vemos uma legislação que trata um especialista estrangeiro raro em todo o mundo como uma pessoa que, portanto, não traz qualquer valia ao país. E isso pode limitar portanto, a entrada de investimento direto estrangeiro. Com a informação de que haverá decisão final para investimento da Anadarko e ExxonMobil para breve, para cerca de 4 meses, mais tardar. Portanto, isto anima a nossa economia no sentido de que também temos que olhar para esta questão prática, do ponto de vista de contratação e promoção de investimento externo. Estes dias aqui decorrem da própria lei. Falando no programa Quid Juris da STV Notícias, o jurista Paulino Cossa considerou a atual proposta de revisão da Lei de Trabalho bastante protetora dos trabalhadores. Ainda sobre paternidade, no caso de a parturiente morrer durante o parto ou qualquer incidente ficar com alguma invalidez, então passa-se de 1 para 60. Então significa que de fato há aqui uma grande proteção do trabalhador. Mas nós poderíamos... Mas não, é proteção ou são direitos que são concedidos? Portanto, os direitos, ainda que seja direito, mas o que se nota é que tanto este alargamento dos direitos do trabalhador, tanto mostra o reforço dos direitos do trabalhador, mostra o reforço dos direitos em geral. E não há nada contra isto. Por seu turno, Roque Gonçalves critica a dificuldade que uma empresa teria para despedir um trabalhador por justa causa, caso a empresa não tenha conseguido partilhar o processo disciplinar com o sindicato. Eu acho que não é a falta de comunicação ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho que fazem existir a justa causa. O que faz existir a justa causa são os factos. É verdade ou não é verdade? Em outras palavras, o que o legislador está a dizer na atual redação, e foi mantida na proposta, é que se o Orlando for encontrado com aquilo que se diz na linguagem popular, não é? Com a mão com a boca no petisco. É isso. Né? Exatamente. Exato. Portanto, foi encontrado em flagrante. Todo mundo viu, até as pessoas estavam em volta, que aquele indivíduo estava com 10 sacos de arroz retirados ilegalmente num armazém, sendo trabalhador de um armazém. Todo mundo viu. Há factos evidentes.
Mas no meio da tramitação do processo, por alguma situação, a carta de comunicação, por exemplo, não foi enviada ao sindicato. Implica automaticamente que não há justa causa. Ou seja, aqueles factos que provam que o senhor roubou ou furtou um determinado bem são anulados. Mesmo assim, a OTM diz que há situações que ainda não satisfazem os trabalhadores na proposta depositada na Assembleia da República. Quando um trabalhador é despedido, tem 6 meses para impugnar o despedimento. Mas conhecendo as limitações dos nossos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores não qualificados, o que acontece muitas vezes é que este prazo passa quando o trabalhador se lembra de que é preciso impugnar, então o prazo que ele tem já passou. E nós queríamos que este prazo fosse alargado para 1 ano. E, de facto, isso não aconteceu. Tanto a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, assim como a Confederação das Associações Econômicas, entendem que a Lei de Trabalho em vigor precisava apenas de regulamentação dos aspectos que parecem pouco claros e que o país não precisava de embarcar numa revisão pontual do documento. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 22, 32 graus de máxima para Xai-Xai e 22 de mínima, 31 graus de máxima em Inhambane e 24 de mínima. No centro do país, Tete, 34 de máxima e 23 de mínima. Chimoio terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17, 30 graus de máxima para Beira e 24 de mínima, 31 em Climane e 23 de mínima. No norte do país, 27 graus de máxima em Lixinga e 17 de mínima. Pemba terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 25, enquanto que Nampula terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 23. Até já. Muito boa noite, uma vez mais vamos olhar o mundo. 11 pessoas morreram e 23 ficaram feridas na sequência de confrontos violentos entre o Exército Nacional da Líbia e os grupos armados em apoio ao governo de Trípoli. Os Estados Unidos da América apelam ao diálogo entre as partes. O mais temido aconteceu. As tropas líbias que desde semana passada tinham avançado sobre Trípoli envolveram-se em confrontos violentos com os grupos armados no sul da capital da Líbia. Segundo o ministro da Saúde líbio, citado pela Reuters, 11 pessoas morreram e 23 ficaram feridas, sem especificar se são civis ou soldados. As tropas líbias, sob o comando do general Khalifa Haftar, tomaram controle de um aeroporto líbio. O governo de Trípoli é reconhecido pelas Nações Unidas e o outro governo da Zona Leste tem apenas apoio dos Emirados Árabes Unidos e Egito. Além das Nações Unidas, os Estados Unidos da América apelaram às duas partes em conflito ao diálogo e não uma solução militar. Desde a queda do Muammar Gaddafi, Líbia tem sido um país caótico e o corredor principal dos migrantes africanos para a Europa. Ruanda iniciou ontem as atividades de celebração do 25º aniversário do genocídio que matou pelo menos 800 mil pessoas. Na cerimónia estiveram presentes os presidentes da Comissão da União Africana e União Europeia. This is the light of remembrance. É com chama de memória que Ruanda iniciou a cerimônia de celebração do 25º aniversário do genocídio, que causou morte de mais de 800 mil Tutsis e Hutus moderados. O presidente ruandês Paul Kagame liderou a cerimônia ao lado de Moussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da União Africana, e Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão da União Europeia. 1994. Em 1994, There was no hope. Não havia esperança. Only. Apenas trevas. Hoje a luz Light irradia deste lugar. from this place. Por sua vez, o presidente da Comissão da União Europeia falou da importância mundial deste memorial. É um dever da nossa geração de nunca deixarmos cair no esquecimento o que os humanos são capazes de fazer. É através da memória que podemos criar juntos um futuro brilhante.
Nesta cerimônia esteve ausente o presidente de França, Emmanuel Macron, cujo país é acusado de ter sido cúmplice no massacre de milhares de pessoas. Macron ordenou a abertura de uma investigação para se avaliar a participação francesa no genocídio que iniciou a 7 de abril de 1994 e durou cerca de 100 dias sangrentos, estimando-se que em cada dia eram mortas 10.000 pessoas. Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias já a seguir. Aguardo por si. Boa noite.